Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma entrevista com o Dr. Fernando Caldas, médico urologista e diretor da Sociedade Brasileira de Urologia. Falaremos sobre o mês do Novembro Azul e da prevenção do câncer de próstata. Gostaria de agradecer por você estar aqui no meu canal para falar de um assunto tão importante que é a prevenção do câncer de próstata. A gente está no mês do Novembro Azul, então muito obrigado, Dr. Fernando, pela gentileza de conceder. Que isso, eu que agradeço e parabenizo pela sua iniciativa, que é uma informação de grande utilidade pública que eu acho que vai servir muito a quem estiver assistindo e acompanhando o teu canal. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. E como que foi a sua vida profissional na área da medicina, sua escolha e também da área de urologia? Como que houve essa escolha na sua vida? Eu comecei cedo, morava em São Paulo e vim fazer faculdade de medicina aqui na USP, em Ribeirão Preto, onde eu me graduei e me especializei. Fiz residência lá também e pós-graduação, tudo na faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto. Durante na questão de residência, escolhi a área cirúrgica, sempre foi uma área que me interessou. E depois, a urologia sempre foi uma área muito bem desenvolvida dentro da nossa faculdade aqui na USP em Ribeirão Preto, especialmente no que diz respeito a transplante de rim. A Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ela é pioneira em transplante de rim na América Latina, não é só no Brasil. E desde os nossos chefes, o professor Martins e o professor Ticonelli, que começaram os transplantes de rim, foram pioneiros disso. Então foi uma área que me chamou muito a atenção e foi a área que eu acabei escolhendo para fazer minha especialização. E sou urologista já, estou formado, estou fazendo 30 anos de formado agora e 25 anos de urologia. E como surgiu o convite para ingressar na diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia? Na época, então, o presidente era o Dr. Rodolfo Borges dos Reis, que é professor e docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele foi eleito presidente da nossa sociedade, Seção São Paulo, e ele que me convidou para ser diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, que nos deu muito trabalho e muito prazer, onde eu fiz muitos bons amigos e a gente teve a oportunidade de desenvolver muitos trabalhos em benefício do urologista brasileiro, que é sócio da Sociedade Brasileira de Urologia. E gostaria também eu estava lendo um pouco mais a respeito, né, sobre o INCA, dos dados do Instituto Nacional do Câncer, que mais de 69 mil novos casos estão surgindo no Brasil de câncer de próstata. O que você tem a dizer sobre esses números alarmantes? Esse número é uma estimativa e que provavelmente ele deve ser ainda maior, né? Se ele já impressiona pelo número que ele tem uma expectativa de ser ainda maior. E por isso que o câncer de próstata é tão importante. Ele é o câncer mais importante, é o número 1 no homem. Ele só perde, na verdade, para câncer de pele, que tem um significado em termos de letalidade, de gravidade muito menor. Então, em termos de importância, o câncer de próstata para o homem é disparado o câncer mais importante. Esses números são realmente alarmantes, mas eles refletem a realidade dessa patologia, que é tão importante. Então, o Novembro Azul veio por causa disso. O dia 17 de novembro é um dia internacional de prevenção do câncer de próstata. 17 de novembro. Por isso que o novembro passou a ser um mês de se lembrar, de se fazer campanhas, de se fazer mídia, como você está tendo a iniciativa, de poder trazer à população o alerta e a lembrança de quão importante é a patologia do câncer de próstata. E a partir daí, claro, fazer a prevenção, que é fundamental no tratamento e na cura do câncer de próstata. A gente consegue cura, numa grande maioria dos casos, com quase a totalidade, desde que o paciente faça um diagnóstico precoce, ele se preocupe em fazer a prevenção e faça um diagnóstico precoce para o câncer. E falando um pouco de assuntos mais técnicos, para o pessoal saber um pouco mais a respeito, o que é a próstata e sua função? A próstata é uma glândula sexual acessória, ela se encontra no aparelho geniturinário. Apesar do exame da próstata ser feito através do reto, pelo ânus, num toque retal,
ela fica no aparelho gênito-urinário, estrategicamente colocada ali na saída da bexiga. E ela tem a função de produzir grande parte do esperma, né? Do líquido seminal, do esperma do homem. O esperma é produzido pelos testículos, os testículos contribuem em 15 a 20% do volume. Mais de 80% vem justamente da próstata. Então, ela é responsável para a produção do líquido seminal, do esperma do homem. Que legal. E quais são os exames que detectam algum problema referente à próstata? A primeira questão com relação à prevenção é que um exame físico, uma consulta médica com o urologista, é o primeiro passo na prevenção, né? Ou no diagnóstico de qualquer patologia prostática. A próstata, ela não tem só câncer. Felizmente não é o problema maior, o mais comum, né? O câncer na próstata. De todas as patologias de doenças que a próstata pode ter, nós temos a inflamação, a infecção, são as prostatites, né? Nós temos a hiperplasia benigna da próstata, o próprio nome diz que é benigno, não é maligno, né? E existe o câncer também. Dessas 4 possibilidades, o câncer é o menos comum, né? Embora dentro da patologia de câncer seja o câncer mais prevalente e mais frequente no homem. Mas, felizmente, a grande maioria das vezes dos homens que nos procuram, a maioria não tem câncer, felizmente, né? E como que a gente faz o diagnóstico de uma patologia e faz a diferenciação? Se você fosse basear por sintomas, infelizmente, se ele tiver uma hiperplasia benigna da próstata, que, como eu disse, são alterações hormonais que começam a partir dos 40 anos de idade e que podem acometer qualquer homem, mas é benigno. Infelizmente, os sintomas da hiperplasia benigna são praticamente os mesmos do câncer e influem especialmente no ato de urinar, influenciam. Então, dificuldade para urinar, um jato de urina mais afilado, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, uma dificuldade para urinar, uma intermitência, ele urina um pouquinho, faz esforço miccional, sai mais um pouquinho para nictúria, que é acordar à noite, porque ele não esvazia bem a bexiga ao longo do dia. À noite ele tem várias micções, acorda 3, 4, 5, às vezes 10 vezes à noite. Acorda no outro dia de manhã exausto por conta dessa dificuldade. Então são sintomas miccionais, sintomas urinários de dificuldade e de esvaziamento da bexiga. Que, como eu disse, porque a próstata fica estrategicamente colocada, a bexiga está aqui, o canal da urina, a próstata na saída da bexiga. Quando ela tem alguma patologia, ela comprime o canal e acaba funcionando como uma rolhazinha ali, dificultando o esvaziamento da bexiga. E um dado importante é que, infelizmente, o tipo de sintoma não diferencia. Ele pode ter todos esses sintomas, inclusive sangue na urina, que eu não tinha falado, tanto na patologia benigna como na maligna. Como é que eu posso diferenciar maligno do benigno? Através do exame clínico. E aí, o toque retal ele é fundamental, ele é tão temido, mas é um exame rápido, é verdade que desconfortável, mas rápido e indispensável no diagnóstico do câncer de próstata. Em geral, a próstata normal tem a consistência do lobo da orelha, assim, mais ou menos. E um nódulo, quando você faz o toque, é isso que você espera, né? Um toque pelo menos. E um câncer de próstata é um nódulo endurecido, pétreo, ele lembra uma pedra mesmo, é duro. Então é fácil de no toque você conseguir identificar esse tipo de problema. Então veja que numa consulta médica formal com o urologista e num exame físico, que faz parte do exame físico, você consegue muitas vezes fazer um diagnóstico de um câncer de próstata, às vezes um nódulozinho muito pequeno, numa fase bem inicial. Você disse sobre o exame de toque. E existe o preconceito, os tabus referente aos homens, né? Estaria ligado mesmo à questão machista do homem referente ao exame de toque, de perder a masculinidade, de não ir ao urologista, né, por medo, receio, né, por às vezes ele ter algum preconceito dentro dele, e o que vai dizer os amigos, o que você, nesses anos de experiência profissional, você pode nos relatar? Então, nessas quase 3 décadas aí, o que a gente percebe, felizmente, é que o preconceito ainda existe, essa é uma questão que ainda acontece,
Mas felizmente hoje a gente tem, mesmo os pacientes mais idosos, que eram menos dispostos a vir a fazer o exame, o homem está menos, o preconceito existe em menor quantidade, embora infelizmente ainda presente. Então, se a gente comparar há 20, 30 anos atrás, hoje nós estamos no paraíso, porque o homem procura com muita frequência, muito mais frequência. Embora certamente tem gente que está na sua casa hoje, está te assistindo, que fala, eu não vou, não fui, quem sabe agora com essa mensagem eles venham, mas ele tem que fazer a prevenção, porque é perder uma grande oportunidade de se prevenir de uma doença que é letal, né? Então eu lembro quando eu terminei minha formação aqui na USP, eu fiz um estágio de pós-graduação na Fundação Puy-Vera em Barcelona, isso era em 1992. E qual a minha estranheza de ver que eles tinham um ambulatório de prevenção de câncer lá na Espanha. Então você via lá e falou, mas por que o senhor veio fazer aqui? Eu vim fazer minha prevenção. Nós não tínhamos nenhuma semente disso aqui no Brasil, não tinha. Veja, há pouco tempo atrás. E hoje, felizmente, a gente consegue ter um padrão de prevenção, ou pelo menos oferecer, seja no serviço privado e até no serviço público, essa parte, o paciente que se interessar em se prevenir, ele tem acesso ao diagnóstico com uma relativa facilidade, especialmente em áreas como a nossa, da região aqui de Bebedouro, Ribeirão Preto, são áreas relativamente privilegiadas, felizmente. Mas o diagnóstico, ele não é difícil, a consulta, ela é acessível ainda mesmo no sistema público. E a partir de que idade o homem ele tem que se prevenir, que ele tem que ter o sinal de alerta, que ele tem que ter aquela noção de se cuidar cada vez mais? Essa é uma boa pergunta. Então a mensagem que a gente deve dizer aqui é que todo homem a partir dos 45 anos deve fazer a prevenção prostática. E aqueles que têm algum antecedente familiar, um pai, um avô, um tio que teve câncer de próstata, 40 anos de idade. Então 45 para a população geral e 40 para aqueles que tiveram um antecedente familiar. Eu ouço frequentemente dizer, mas eu estou com 40, eu não posso fazer também? Bom, é bem razoável que cada um individualmente, praticamente não existe câncer de próstata antes dos 40. Mas a partir dos 40 existe, então, se quiser, a partir dos 40, mesmo não tendo um antecedente familiar de câncer de próstata, quiser iniciar a prevenção, é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa recomendação também, não há problema nenhum. E a prevenção consiste na consulta que a gente conversou, que vai ter o toque retal, que é rápido, pouco desconfortável, mas indispensável na prevenção do câncer. E que deve ser complementado com um exame de sangue chamado PSA. PSA é antígeno prostático específico. É uma substância produzida pela próstata. Antígeno é substância. E que é importante para a sobrevivência do espermatozoide, né? Dentre as substâncias que a próstata produz, uma delas é o PSA. E você pode dosar no sangue. Então esse exame, quando presente um câncer, ele aumenta às vezes 5, 10 vezes mais do que o normal. Então ele virou um marcador de câncer de próstata. Infelizmente o PSA não enxerga todos os cânceres, nem todo câncer tem essa produção exagerada de PSA, mas 60% a 70% tem. Então, se ele fosse 100%, a gente não precisava talvez nem do toque. Quem sabe um dia tem muita gente trabalhando para melhorar o PSA. Mas a gente com o toque e mais um exame de sangue, você pode fazer sua prevenção de uma forma segura. E o que você ganha com isso? Fala, bom, eu não sinto nada, a gente está cansado de ouvir isso no consultório. Eu não sinto nada, não sente nada porque o câncer de próstata não dá aviso. Na fase inicial em que o paciente pode ser curado, ele não dá sintoma nenhum. Ele vai dar sintomas, infelizmente, quando você tem uma doença avançada. Aí os sintomas, fala, vou procurar um médico, eu estou com sintomas aqui urinários. Se esses sintomas forem por causa de um câncer, como eu já expliquei, às vezes não é. Mas se for, infelizmente, esse paciente perdeu a chance de cura. Já perdeu. A gente às vezes pode fazer muito por ele ainda, mas a cura da doença foi perdida nesse tipo de situação. Então, toque retal e um exame de sangue, que é o PSA, deixa o paciente num patamar de segurança muito bom. E que se tiver tudo legal no toque, tudo legal no PSA, ele pode voltar anualmente.
uma vez ao ano, para fazer a sua prevenção. E se por infelicidade, numa dessas idas, numa dessas consultas, vier uma alteração, ele tem a oportunidade de cura. A gente pode até depois discorrer quais os tratamentos, mas é assim que deve ser feito uma prevenção anual do câncer de próstata. E falando sobre o Novembro Azul, como surgiu o Novembro Azul e também contar referente quais as ações que o Novembro Azul fazem diante ao mês tão importante para o homem, né? Aqui na nossa região, Bebedouro, Ribeirão Preto. O Novembro Azul ele surgiu pela data de dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Esse é um dia mundial. E a partir daí, muitas ações foram feitas, sempre vinculadas ao dia 17 de novembro. E na Austrália, em 1999, que se começou a fazer campanhas e que foram depois, em novembro, sempre em novembro, em função do dia 17 de novembro, e foram sendo replicadas e hoje, mundialmente, o dia 17 de novembro é lembrado como prevenção do câncer de próstata e o mês de novembro foi encampado nessa campanha que é de mídia mesmo, né, para poder incentivar a prevenção. Várias são as ações nesse momento e a cada ano as mais diversas, né? Quer dizer, uma delas é essa que você está dizendo, né? Isso vale, você tem seu público e que vai estar recebendo esse tipo de informação de uma forma importante e você pode saber que você vai levar essa informação e um ou outro que você pode estar mudando, né, a vida de uma pessoa pela informação. Então, estar sempre bem informado é importante. A Sociedade Brasileira de Urologia também tem várias ações, sempre muito vinculadas à mídia, né, muito interessada com a mídia. E a mídia tem se interessado a cada ano mais por isso, seja ela rádio, televisão e as redes sociais, né, que são muito fortes hoje e que muitas vezes atinge até tanto quanto ou até mais um público às vezes específico, até mais do que uma TV comum, né, uma TV aberta, às vezes até mais. Então, o novembro ele serve justamente para estimular, para que campanhas aconteçam através da Sociedade Brasileira de Urologia ou individuais. Talvez é a multiplicação dessas informações que nos interessa para atingir o público, lembrar aqueles que já fazem a prevenção e poder transformar a opinião daqueles que ainda têm algum preconceito, que são minoria hoje em dia, e para mudar e para que ele venha com a maioria e possa fazer a sua prevenção e que isso pode ser decisivo se por infelicidade um dia ele vir a ter um câncer, ele faz um diagnóstico precoce e ele consegue a cura. Eu acho muito importante essa questão da prevenção do câncer de próstata para nós homens, né? Porque para tirar esses tabus do preconceito, para trazer mais informação, porque as mulheres, no meu entender, são mais abertas referente à prevenção e o homem ainda não é tanto. Eu queria só lembrar, você tocou num ponto importante aí, e que realmente as mulheres elas fazem a sua prevenção há muito tempo. E elas dão o exemplo para os homens há muito tempo já, assim, de uma forma marcante. Elas sempre se expuseram muito mais e se preveniram muito mais. A história delas é bem mais antiga, a história de prevenção do homem é bem mais recente. E muitas vezes a gente reconhece nas mulheres um fator preponderante para empurrar seu marido ou as mais velhas, os filhos, para fazer a prevenção do câncer de próstata. E falando em questão de cirurgia, né, e radioterapia, quimioterapia, a cirurgia ela é simples, o homem ele fica internado quanto tempo? Todas essas coisas evoluíram muito. Se a gente comparar 30 anos para trás e agora, é impressionante como evoluíram. Esses pacientes antes ficavam muito tempo internados, tinham cirurgias mais demoradas. Hoje uma cirurgia de câncer de próstata que já levou 4, 5 horas, você faz em menos de 2 horas. E esse paciente fica 2 dias, depois vai embora. É assim que funciona. Então, são 2 dias de internação. É uma cirurgia grande ainda, mas para tratar uma doença grave, né? Mas hoje ele se recupera muito mais rapidamente do que no passado e com menor percentual de complicações possível. A gente quer sempre devolver o paciente, é uma preocupação que a gente tem,
devolvê-lo ao ambiente dele, à família dele, livre da doença e da melhor forma possível, mais próximo de como ele estava antes. Às vezes até melhor, porque ele volta curado e sem nenhum problema a mais. E pode passar as redes sociais, doutor, fique à vontade, para dar uma mensagem também para nós homens, claro. Referente à prevenção do câncer de próstata, que é muito importante. Eu acho que uma mensagem de um médico vai atingir milhares de homens, milhares de que querem mudar a vida, né? Às vezes o homem ele ainda está recluso naquela questão do preconceito, como a gente já tinha dito, e às vezes uma mensagem de um profissional na área da saúde, um médico, faz mudar totalmente a vida da pessoa. Só quem viu ou já acompanhou um paciente que chega tarde para a gente, poderia sentir o grau de decepção que é isso para o próprio paciente, que sente que faltou com ele mesmo, né? Com o compromisso dele mesmo de prevenção. E a gente também fica muito decepcionado, sabendo o que a gente podia oferecer e o que vai poder oferecer, que às vezes é muito menos do que, inclusive, não poder oferecer a cura. Então, a mensagem que fica, eu acho que todo homem, a partir dos 45 anos, ou 40 anos para quem tiver antecedente familiar, procure um urologista, mesmo que não sinta nada, para fazer a sua prevenção de próstata. Como a gente disse aqui, se ele sentir alguma coisa, ele já pode ter, se isso for por causa de um câncer, ele pode ter uma doença já avançada. Então faça a prevenção, mesmo que não sinta nada. É um exame rápido, um toque retal, um exame de sangue, e que pode mudar muitas vidas, muito diagnóstico, trazer e salvar vidas que podiam ser condenadas por essa patologia que é mais frequente. Eu tenho uma fanpage, DR, né, de Dr. DR Fernando Caldas. É interessante, eu faço publicações regularmente sobre urologia, sobre próstata. Esse mês está muito carregado mesmo de próstata em função do Novembro Azul. Mas também sobre todas as patologias urológicas, cálculo urinário, né, que são pedras no rim, doenças de incontinência urinária, né, de perda de urina na mulher também. O urologista atende homem, atende mulher também, né, algumas infecções urinárias. Então eu tenho bastante publicações, muitas vezes semanais ou quinzenais, e que tem tido, é impressionante, né, a abrangência que as redes sociais permitem. Então lá também tenho meus endereços, eu atendo em Bebedouro e atendo também em Ribeirão Preto. Em Bebedouro é aqui na Raul Furquim, 303, e em Ribeirão Preto é na Presidente Vargas, no edifício Times Square. Para finalizar, eu queria parabenizá-lo. Essas iniciativas são importantes. Você vai ter seu grau de abrangência, a gente vai atingir um público, e que é isso que a gente tem interesse mesmo, de cada vez conscientizar. E esse tipo de mídia, ela é muito abrangente. Eu não, minha fanpage é mais recente, mas eu fiquei impressionado com a abrangência que a gente tem através da internet. Você está de parabéns pela iniciativa. Repita isso, eu acompanhei alguns vídeos seus do Outubro Rosa. De novo, parabéns. E eu vou estar sempre à disposição, que eu puder auxiliá-lo aí em áreas da urologia de interesse público. Parabéns. Pessoal, fiquem tranquilos que vai ter o link dele também, referente da fanpage dele, Dr. DR Fernando Caldas. E obrigado mais uma vez. Obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, até mais. Valeu, pessoal! E aí, o que acharam da entrevista? Dê o seu like, se inscreva no meu canal, sua participação é muito importante. Até a semana que vem!